Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FUVEST 2020, venho agora resolver com vocês a questão M06 da segunda fase. Questão essa que trabalhou números complexos. Ele fala o seguinte: resolva os três itens abaixo. Item A. Considere o conjunto formado pelos números complexos Z que cumprem a condição parte real de Z igual à parte imaginária de Z. Cada elemento desse conjunto será objeto da transformação que leva um número complexo em seu conjugado. Represente no plano complexo ou plano de Argand-Gauss da folha de resposta o conjunto resultante após essa transformação. Nesse caso aqui, pessoal, vou resolver um item de cada vez, tá? Então vou resolver aqui primeiro o item A e ele fala o seguinte, né? Vamos primeiro considerar o conjunto formado por todos os números complexos, tais que a parte real é igual à parte imaginária. Eu vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A, só para ficar clara aqui a notação, tá bom? Então vamos pensar assim, ó, o meu conjunto A, ele é formado por todos os Z's pertencente ao conjunto dos números complexos, tais que a parte real de Z é igual à parte imaginária de Z. Beleza, então esse aqui é o meu conjunto que ele falou para a gente considerar no enunciado. Tá bom, só que aí o que acontece? Se a parte real, digamos que Z seja da forma x mais yi, ou seja, o x é a parte real e o y é a parte imaginária. Como ele quer que essas duas coisitas sejam iguais, então x tem que ser igual a quanto? X tem que ser igual a y. Se você for perceber, né, se a gente for pensar no plano, todos os pares onde x é igual a y, então nós teríamos, por exemplo, a reta identidade aqui, que é a reta que divide aqui o nosso primeiro quadrante e o nosso terceiro quadrante. Então, essa reta aqui seria o meu conjunto A. Seria não, né? Essa reta aqui que eu estou fazendo em azul é o meu conjunto A. Todos os elementos que eu tenho nessa reta, eu tenho x igual a y. Então, o que ele quer? Ele quer o seguinte, ele quer que a gente olhe agora uma transformação, pense que transformação aqui para a gente é uma função. Ele quer que a gente olhe a função que leva o t de z em o seu conjugado, ou seja, z barra. Só que aí ele quer que a gente olhe quem que seria o t do conjunto A, porque ele quer saber qual que é a imagem quando eu pego os elementos dessa característica, ou seja, os elementos onde x é igual a y. Então vamos pensar assim, ó, se eu pegar um z que é da forma x mais xi, por que x mais xi? Porque x é igual a y. Então se eu aplicar o t de z desse z aqui, eu vou ter o quê? X menos quem? Xi. Por que menos? Porque isso que faz, o conjugado, o que a gente faz? A gente troca o sinal da parte imaginária. Antes era mais, então aqui ficou menos. Então o que acontece, pessoal? Eu vou olhar os números complexos desse seguinte formato. É x e menos x. Então se você for ver, esse cara aqui não é um y, então eu estou dizendo para você que y é igual a quem? A menos x. Se y é igual a menos x, eu estou olhando uma reta também no nosso plano cartesiano, só que seria essa reta que vai tocar aqui, né, que vamos melhor dizendo, que vai cortar os quadrantes pares, ou seja, o 2 e o 4. Então, no fim das contas, a transformação desse conjunto, ela é essa reta vermelha que eu vou fazer aqui para vocês. Estou fazendo pontilhada aqui só para a gente ter um pouquinho melhor, né, de precisão. Então, beleza. Então, esse daqui seria o meu T do A, onde o A é o que ele pedia para a gente olhar. Então, a gente fez o seguinte, eu peguei o conjunto A, formado pelos números complexos, cuja parte real é igual à parte imaginária. Disso, eu concluí que x é igual a y, então a gente tem essa reta azul. Fechou. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso olhar uma transformação que leva um elemento no seu conjugado. Então, t de z é igual a z barra. Ok. O que é z barra? Z barra eu troco o sinal da parte imaginária. Fechou. Só que eu não vou pegar z qualquer, eu vou pegar z nesse conjunto A. Então, os meus elementos do meu conjunto A ele é da forma x mais xi. Então, se eu aplicar minha t de z, fica x menos xi. Concorda? Beleza. E se é x menos xi, então eu tenho pares ordenados desse formato. Parte real, parte imaginária. Então, meu y é igual a menos x. Se meu y é igual a menos x, é essa reta decrescente aqui que a gente tem. Essa é a resposta do item A. Beleza pura, sem mistura. Vamos lá para o item B. Para a gente responder o item B, vamos lá, o que ele fala para a gente? Ó, determine o lugar geométrico dos pontos do plano Z complexo, tais que Z é diferente de menos 1 e para os quais Z menos 1 dividido por Z mais 1 é um número imaginário puro.
Primeira coisa para a gente saber o que é um número imaginário puro, significa que ele não pode ter parte real. Então a parte real tem que ser necessariamente igual a zero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver esse número complexo z menos 1 dividido por z mais 1 e ver o que ele pode formar com as condições de ser um imaginário puro. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Então vem comigo aqui. Então primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, ó, z menos 1 dividido por z mais 1. Como eu quero determinar os valores de z, eu vou chamar z da forma x mais yi. Então significa o seguinte, aqui em cima eu vou ter x mais yi menos 1, e aqui embaixo a mesma coisa, eu vou ter x mais yi mais 1. O que acontece? Quando a gente tem uma divisão de números complexos e a gente precisa tirar a parte imaginária do denominador, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então aqui embaixo eu só vou dar uma organizada para ficar um pouco mais chique, a gente vai ter o seguinte, ó, x mais yi menos 1 dividido por x mais 1 mais quem? yi. Então a única coisa que eu fiz aqui foi separar a parte real da parte imaginária. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse. Então significa que eu vou multiplicar por x mais 1 menos yi. Então o que a gente vai ter aqui? Vai ficar x mais yi menos 1, que é o cara já de cima. Aí eu vou multiplicar pelo conjugado do de baixo. Então vai ficar, eu vou multiplicar por x mais 1 menos yi. E a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Então aqui vai ficar x mais 1 mais yi, tá bom? Então estou multiplicando agora pelo conjugado. Ou seja, x mais 1 é menos yi. Fechou o rolê. Agora, o que a gente precisa fazer? Conta, né? Agora que eu vou aplicar a distributiva aqui em cima. Aqui embaixo, pessoal, o que a gente vai precisar? Ó, só para a gente lembrar, se eu pegar, por exemplo, um número complexo a mais bi e multiplicar ele por seu conjugado, que é o a menos bi, vem comigo, ó, a vezes a vai dar a quadrado, a vezes menos bi vai ficar menos abi, bi vezes a vai dar mais abi, e bi vezes menos bi, ó, menos com mais vai dar menos, ficaria menos b quadrado i quadrado, só que quadrado é menos 1, então vai ficar mais b quadrado. Então essa parte vai embora, o que sobra para a gente? A quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, toda vez que eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado, eu calculo a soma dos quadrados, da parte real e da parte imaginária. Então, aqui no denominador, já vai ficar sempre pronto. Esse cara aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, aqui embaixo eu já tenho isso daqui pronto. Agora eu preciso desenvolver aqui em cima. Então, vem comigo, me acompanha. Vem comigo aqui, ó. X vezes x vai ficar x quadrado. Então, vou só desenvolver a parte aqui de cima. X vezes 1 vai dar x. Depois, x vezes menos y, então vai ficar menos xy, menos xy. Agora eu vou para o próximo, ó. Y vezes x, então vai ficar mais xy. Ó, que beleza, já vai cancelar. Aí depois, y vezes 1, então vai ficar mais y. Depois, y vezes menos y. Ó, mais com menos vai dar menos, então a gente ficaria com o quê? Menos y ao quadrado e quadrado. Só que quadrado é menos 1, então aqui a gente vai ter mais y ao quadrado. Beleza. Agora eu vou para o próximo aqui. O que a gente tem? Ó? Menos 1 vezes x vai ficar menos x. Depois, menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. E depois aqui, menos 1 vezes menos y vai ficar mais y. Então, mais y. Beleza pura sem mistura. O que vai acontecer? Tudo isso daqui dividido por quem? Por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, dividido por x mais 1 ao quadrado mais quem? Y ao quadrado. Beleza, vamos ver o que a gente pode cancelar. Então, esse cara pode cancelar aqui, esse cara pode cancelar. Então, o que sobrou pra gente? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Então, isso aqui é parte real, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Por que é parte real? Porque não tem o imaginário multiplicando. Depois a gente ficou y mais 2y. Tudo isso daqui dividido por quem? Por x mais 1 ao quadrado mais quem? Y ao quadrado.
Pessoal, o que que acontece? Eu quero que isso daqui seja um imaginário puro. O que que isso significa? Ele não pode ter parte real. Se ele não pode ter a parte real, digamos que esse cara aqui é o que separa, né, a parte real, seria esse dividido por esse daqui. Então significa que isso tem que ser zero, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui tem que ser zero. Porém, isso aqui é uma fração só é zero se o numerador for zero, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Que lugar geométrico isso daqui? Se a gente for lembrar da geometria analítica, isso daqui é uma circunferência com centro na origem e o quê? Raio 1. Então, eu tenho uma circunferência com centro na origem, raio 1. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o meu z não pode ser o quê? Menos 1, né? Porque ele disse aqui para mim. E o z igual a menos 1 seria o quê? Pensa assim, ó, z igual a menos 1. Então, significa que é a mesma coisa que menos 1 mais 0i, ou seja, 0 na parte imaginária. Então, seria todos os conjunto, todos os elementos dessa circunferência, pessoal, exceto quem? Esse ponto aqui, que é o ponto z igual a menos 1. Então, a gente teria um buraquinho aqui. Então, qual é o lugar geométrico? É a circunferência com centro na origem e raio 1, exceto quem? Z igual a menos 1. Então, se você for escrever em termos de conjunto, solução, né? Quem que seria a solução? Seriam todos os z pertencente, né? Z da forma x mais yi, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, com o que? Z diferente de menos 1. E aí a gente finaliza, tá bom? Então, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 1 e o y diferente de 0 para a gente ter essa condição. Então, fechou agora. Vamos lá responder o item C. Para a gente responder o item C, ele fala o seguinte, ó, determine as partes reais de todos os números complexos Z, tais que a representação de Z, I e 1 no plano complexo sejam vértices de um triângulo equilátero. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe um desenho aqui para a gente do nosso problema, só para a gente entender quem é o meu Z. Então, ó, vem comigo aqui. Pega aqui um desenho um pouquinho maior, ó. Então, o que que acontece? No enunciado, ele me deu o Z igual a 1 e Z igual a I. Então, ele deu esses dois caritas aqui que eu acabei de marcar. Eles são vértices de um triângulo equilátero. Se eles são vértices de um triângulo equilátero, significa que o meu Z ou ele está aqui em cima, ou ele está aqui embaixo. Não tenho mais opção para a gente ter um triângulo equilátero onde um dos lados é necessariamente esse I e 1 aqui. Então, no fim das contas, o que que ele está te pedindo? Ele está te pedindo a parte real desses dois números complexos. O que que é a parte real? Então, digamos assim, né, que o número complexo ele é da forma A mais BI. Então, esse cara aqui é um A mais o BI, né, ou seja, é um AB. Então, no fim, ele está perguntando para você determinar o A desse cara aqui e o A deste cara aqui de baixo. Como é que a gente vai fazer? Qual foi a sacada do exercício? Primeira coisa, como esse cara aqui é o I, significa que essa medida aqui vale 1, assim como essa medida aqui vale 1. Então, como se a gente tivesse o quê? Um quadrado, né, de lado 1, né, ou metade de um quadrado, 1 por 1, então significa que essa distância é a diagonal de um quadrado de lado 1, ou seja, raiz de 2. Então, essa medida aqui é igual a raiz de 2. Beleza. O que que acontece? Qual foi a estratégia que eu tomei? Eu peguei, então, esse ponto aqui, levei ele até lá no meu vértice aqui, beleza? Por quê? Eu só vou trabalhar com coisas conhecidas. Isso daqui, pessoal, é a altura do meu triângulo equilátero. Se é a altura do meu triângulo equilátero, como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? É lado raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 2. O lado do meu triângulo equilátero eu já sei que é raiz de 2. Então, nesse caso aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por 2, ou seja, raiz de 6 sobre 2. Então, essa é a altura do meu triângulo equilátero. Então, essa medida aqui, ó, que eu vou marcar aqui para vocês, ela é raiz de 6 sobre 2. E aí, o que que acontece? Essa medida aqui, ela vai ser o quê? A metade da diagonal, né? Porque, ó, pensa comigo, isso aqui é como se eu tivesse um quadrado. Então, isso aqui seria a diagonal de um quadrado. Pensa lá, 1 e 1 estão diagonal. Então, essa medida é a metade do lado, ou seja, raiz de 2 sobre 2. O que mais a gente sabe? Isso aqui é um quadrado, eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Então, eu vou fechar um triângulo retângulo aqui. Olha que chique aqui, ó. Eu tenho que essa medida aqui vale o quê? Vale B, né?
e eu tenho que essa medida aqui vale A. Só que nesse caso, como aqui é um ângulo de 45 graus, a gente sabe que A é igual a B. Então, nesse caso aqui, a gente tem que A é igual a B. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar o valor de A. Então, eu posso, por exemplo, usar o cosseno de 45. O que é o cosseno de 45? É cateto adjacente, que seria o meu A, dividido pela hipotenusa, que seria raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 6 sobre 2. Então, o que vai acontecer? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então a gente tem raiz de 2 sobre 2 igual a A dividido por raiz de 2 mais raiz de 6, dividido por quem? Dividido por 2. Então, significa que o meu A vai ser essa multiplicação, ou seja, A é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes quem? Raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, você vai ter 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 6 é raiz de 12. Raiz de 12, 12 é, pensa comigo, então, ó, raiz de 12. O 12 é 4 vezes 3, então é raiz de 4 vezes 3. Raiz quadrada do 4 eu tiro, então isso daqui é 2 raiz de 3. Isso tudo dividido por quem? 2 vezes 2, que dá 4. Se eu dividir todo mundo por 2, então significa o seguinte, pessoal. O meu A, ele é igual a 1 mais raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 2. Então, significa que a parte real, que é o que ele pedia, vem comigo aqui de novo, olha só. Ele falava, determine as partes reais. Então, a parte real do meu número complexo, o deles, né, é 1 mais raiz de 3 sobre 2. Agora, eu preciso encontrar esse outro cara aqui. Para encontrar esse outro, é a mesma estratégia. O que a gente vai fazer? É como se eu fizesse o seguinte, ó, vem comigo aqui. Você traz aqui, ó, eu quero determinar essa medida aqui, que é o meu A, tá certo? Então, eu quero determinar esse valor. E aí, o que a gente sabe? Mesmo esquema. Toda essa medida aqui, ó, que eu estou fazendo aqui para vocês, ela é o quê? A altura do meu triângulo equilátero. Então, ela vale aquilo lá, raiz de 6 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Então, esse pedacinho aqui que eu estou marcando, ele vale quanto? Raiz de 6 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, tá certo? Então, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, pelo mesmo argumento que a gente viu anteriormente. E aí, eu posso usar o cosseno novamente. Então, é a mesma conta, só que aí a minha hipotenusa, ao invés de ser raiz de 6 mais raiz de 2, vai ser raiz de 6 menos raiz de 2. Então, a gente faz de novo, ó, cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente dividido por esse número aqui, que seria raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por quem? Dividido por 2. Então, o meu A aqui, ele vai ser o quê? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes quem? Raiz de 6 menos raiz de 2, tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Aí aqui que vai acontecer? Raiz de 2 vezes raiz de 6, a gente já sabe que dá raiz de 12, e 12 no caso é 2 raiz de 3, então a gente vai ter 2 raiz de 3, menos quem? 2 dividido por 4, e isso daqui é igual a raiz de 3 menos 1 dividido por quanto? Dividido por 2. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que esse A, nesse caso, para esse número complexo, ele é um cara negativo. Então, se ele é negativo, então significa que o meu Z aqui, o meu A desse cara, ele vai ser o quê? Eu troco o sinal aqui. Então, vai ficar menos raiz de 3 mais 1 dividido por quem? Dividido por 2. Então, a resposta do item C, as partes reais do meu Z é o quê? O primeiro Z, a parte real dele era o quê? Raiz de 3 mais 1 dividido por 2, né? Mais alguém, que é a mesma coisa, tá? Então, mais um BI, vou colocar aqui assim. E o outro Z, ele é o quê? Menos raiz de 3 mais 1 dividido por 2, mais aqui um outro BI aqui. Então, como ele pedia só a parte real, então, respostas são esses dois caritas aqui. Beleza, então, pessoal, exercício aqui, creio eu que seja um dos mais difíceis da FUVEST desse ano. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!